Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Danusa do Love & Crafts e hoje eu vim trazer a videoaula destas meias. Gente, quem mora no sul sabe o quanto fez frio já esse inverno e não tem nada como um par de meia de lãzinha para esquentar os pés da gente no frio. Então eu resolvi trazer o passo a passo dessa meia, tá? Ela é uma meia, vocês lembram do vídeo da treta da Olga com a Robin? Então, quem não viu, eu vou deixar aqui nos cards para entender do que eu tô falando. Mas toda a treta foi em volta de uma receita de meia dela. Então, essa meia aqui, gente, ela é muito baseada na receita da Olga, porque para quem não sabe, tem a videoaula gratuita da receita da meia da Olga, vou deixar aqui na descrição. E eu tentei fazer, mas não deu certo pra mim, gente, não deu certo pra mim. Porque o que acontece? A meia da Olga, ela é toda feita em pontos baixos. E o que aconteceu é que depois, na hora de calçar, eu não conseguia calçar, ela não entrava no meu pé. Eu acho que pode ter sido esse o problema, que a Robin não gostou da receita da meia, tá? Mas realmente tem várias coisas nessa receita muito legais, que eu achei assim soluções muito criativas para alguns problemas, principalmente a parte do calcanhar, gente, que o jeito que ela fez eu não tinha visto ninguém fazer e eu achei maravilhoso. Então, é muito baseado na receita dela, principalmente calcanhar, só que eu fiz algumas modificações. Então, por exemplo, essa meia aqui, o corpinho do pé, o cano, ela é toda feita em ponto alto. E a parte dos dedos, a parte do calcanhar, é feita em ponto baixo, tá? E eu gostei de manter essas partes em ponto baixo, por quê? Porque essas partes aqui geralmente são as que sofrem mais atrito na nossa meia, né? E quando fura a meia, geralmente a parte que fura é a ponta do pé. Então é bom que fique em ponto baixo, que ele é mais resistente, e eu acho que assim a meia vai durar mais. Então, algumas observações aí sobre o nosso par de meia. Aqui eu fiz duas cores, né? O que eu utilizei foi a lã mais bebê da Círculo, mas se vocês acharem uma lã fininha, o ideal é que seja fininha, tá, gente? Porque essa meia aqui eu fiz pensando pra poder usar com calçado pra gente sair. Porque tem meias, às vezes, de crochê que ficam tão grossas que tu só consegue usar elas com pantufa. Então, essa daqui é uma meia pra gente conseguir usar embaixo da bota ou até outros tipos de calçado e sair de casa, tá? Claro que não tem pé de usar em casa, mas ela tem essa vantagem que ela não fica tão grossa a ponto de tu não conseguir usar ela com calçados. Então, se vocês acharem lãs de bebê anti-peeling, melhor ainda. Essa daqui não é anti-peeling, mas era o que tinha lá no armarinho da minha cidade. E eu gostei do resultado, tá? Achei boa. Então, usei nas duas cores. Posso até procurar um nome aqui pra vocês. Ó, pedreira. E essa daqui eu acho que era topar, não sei. Não, alfazema. E alfazema, que é o roxinho. E usei uma agulha 2,5, acho que dá certo com uma agulha número 3 também. Vai ficar mais aberto os pontos, mas para essa eu usei só a agulha 2,5, tá? Toda ela feita em agulha 2,5. Então, eu espero que vocês gostem. É uma receita que ficou muito simples, fácil de fazer, mas que demorou muito tempo para eu chegar nesse resultado, gente. Então já deixa um like aqui, tá, pra mim, e bora pra receita. Então, gente, vamos aprender a meia. Vamos começar pela parte dos dedos. E aqui, essa parte, eu vou trabalhar em ponto baixo. Então, eu tô aqui com essa lã, que é a BB mais BB da Círculo, e uma agulha 2,5. Mas também daria pra fazer com uma agulha 3, tá? Daí o ponto fica um pouco mais soltinho. Então, eu começo com o anel mágico. Pronto, e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico nessa primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5
e 6. E essa foi a primeira carreira, tá? Vou usar aqui um marcador de pontos também, para ajudar a gente não se perder. Na segunda carreira, a gente ajusta aqui o anel mágico, na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, para terminar com 12 pontos. Todos os pontos que tem aqui, eles vão receber aumentos. Tá. 1, 1 e 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. E os dois últimos aqui, 11 e 12. E tá feita a nossa segunda carreira. Para a terceira carreira, a gente vai fazer 12 aumentos. Então, a gente vai fazer aumento em todos esses pontos baixos que a gente fez agora, tá? E vamos terminar com 24 pontos. É só fazer aumento. Eu vou fazendo aqui e aí depois eu volto para a quarta carreira, tá bom? Terminei a terceira carreira, gente, com 24 pontos. Daí agora, a quarta e a quinta, a gente simplesmente vai trabalhar 24 pontos, sem aumento nem diminuição. E aí aqui eu já começo a usar um marcador, porque antes eu tava marcando com o rabinho ali do fio, né? Mas talvez vocês já estivessem usando marcador antes. Então, é ponto sobre ponto, tá? Por duas carreiras, 24 pontos baixos. E aí eu faço aqui e já volto para mostrar para vocês daí a nossa sexta carreira. Terminada a nossa carreira 5, agora na carreira 6, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, para terminar com 36 pontos. Então, aqui, ó, um ponto baixo e no próximo um aumento. Então, 2 aqui, 1 e 2. Um ponto baixo e um aumento. Por toda a carreira, tá, gente? No total, vão ser 12 aumentos que a gente vai fazer aqui. Então, vou fazendo aqui e já volto. Terminada a sexta carreira, a sétima vai ser uma carreira só de ponto baixo. Então, ponto sobre ponto sem aumento. Aí, vocês contem, porque agora nessa parte, nessa sétima carreira, vocês vão ter que ter aí 36 pontos baixos na carreira, tá? Então, ponto sobre ponto. Bem simples. Gente, então, para essa minha oitava carreira aqui, ela vai ser a minha última carreira de aumentos. Eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, para terminar com 42 pontos. Eu, com 42 pontos, consigo a largura da minha meia para continuar o trabalho. Ó, então, aqui eu trabalhei toda essa parte com 42 pontos. Mas o que eu quero que vocês percebam? Que depois que a gente terminar a parte de pontos baixos e seguir para os pontos altos, ela dá uma largada. Então, vocês tentem deixar essa parte aqui bem justinha no pé de vocês. Porque se vocês já deixarem ela meio larga, quando chegar nos pontos altos, por mais que a gente mantenha o número de pontos aqui, naturalmente ela dá uma largada, tá? Meu pé é um pé mais magro, então 42 pontos deu pra mim. O que eu recomendo? Se tu precisar de mais pontos, porque o teu pé é um pouquinho mais larguinho, mais gordinho, então tu faz 12 aumentos aqui nessa carreira, tá? Então seriam 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, para terminar com 48 pontos. E ainda se não ficar bom com 48 pontos, eu recomendo que tu faça então a oitava, que a gente vai fazer agora com os aumentos, né, com 12 aumentos, faça mais uma carreira, só de ponto sobre ponto com 48, e na outra, na décima carreira, aí tu faz mais uma carreira de aumentos, tá?
tu pode aí fazer mais 12 aumentos. Aí tu pode fazer 3 pontos baixos e um aumento. Tá bem? Acho que assim fica bom para todo mundo. Então, vou fazer aqui minha carreira de aumentos, como eu tinha dito para vocês. Vou fazer apenas 6 aumentos. Marcador. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí o aumento aqui no próximo ponto, no sexto ponto. E de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí aumento. E por toda a carreira assim, tá, gente? Então, lembrando, quem precisar de mais aumentos vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Vejo vocês daí na próxima, tá bem? Terminei a oitava carreira, então 42 pontos. E agora a gente vai fazer mais umas carreiras só de ponto baixo, sem aumento, tá? Então, vou fazer, ó, a nona, décima, 11ª, 12ª e 13ª. 5 carreiras de ponto baixo, só para dar um pouquinho de comprimento aqui. Então, próximas carreiras sem aumento. E aí, vocês também façam mais 5 carreiras aí, independente de vocês terem colocado mais aumentos ou menos, vamos manter esse número, tá? Para todo mundo. Então, agora não tem nenhum mistério, bem facinho, só fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E aí eu volto pra gente fazer os pontos altos, para mostrar para vocês, tá? Como é que eu faço essa união das carreiras aqui, que eu fiz um pouquinho diferente. Terminada a carreira 13, ó, pessoal. Aí agora, para começar a parte dos pontos baixos, eu vou trocar de linha. Mas quem quiser fazer só de uma cor só, né, uma cor única, fica legal também. Daí vai de vocês quantas cores vocês vão querer botar aí no projeto. Então, aqui eu tô no último ponto. Eu vou só fazer um ponto baixíssimo aqui. Ui. Aqui no primeiro ponto. Já vou botar a minha cor nova. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar aqui no buraquinho do primeiro ponto da carreira. E vou fazer um ponto baixo aqui. Aí só deixa eu ajustar essas linhas que estão soltas aqui atrás, dar uma apertadinha nelas, até para ficar mais fácil de entender. Aí como é que eu faço para subir a carreira, né? Em vez de fazer aquelas 3 correntinhas, eu venho, faço esse ponto baixo aqui, aí eu pego na primeira perninha do ponto baixo. O ponto baixo ele é formado por um Vzinho, né? Que são essas duas perninhas. Eu vou pegar, só a primeira perninha, puxo uma laçada, fico com duas alcinhas na agulha, aí laço de novo e meio que faço mais um ponto baixo aqui, tá? E eu subo desse jeito. Eu acho que fica mais discreto do que subir com aquelas 3 correntinhas. Mas eu sei que existem outros métodos também, tá? Aí, se vocês souberem do método que fica mais discreto, porque ele fica assim, ele não fica 100% invisível, imperceptível, né? Dá pra ver aqui ainda, eu vejo bem claramente, pelo menos, ó. Aqui o lado que não tem a união e aqui o lado que tem. Mas ele fica parecendo mais como se fosse uma costura, uma coisa assim. Então, se vocês tiverem algum outro método que vocês consideram assim, bem imperceptível, vocês me falem aqui nos comentários que eu quero aprender também. Então, aqui já é meu primeiro ponto, vou fazer o segundo, e eu posso ir conduzindo essas linhas aqui por dentro para já ir arrematando elas, tá? É uma boa estratégia para a gente não ter que ficar arrematando linha depois. E aqui eu faço ponto sobre ponto, só que só ponto alto, né? Então, um ponto alto para cada ponto baixo de base. Eu vou terminar com 42 pontos altos.
E dependendo da quantidade de aumentos que vocês fizeram, pode ser que mude um pouco essa contagem aí para vocês. Mas vou fazendo aqui até chegar no final da carreira e daí eu mostro como é que eu uno e vou mostrar de novo como é que eu subo, tá? Para ficar bem claro. Então, com os meus 42 pontos altos feitos, aí para unir uma carreira na outra, eu venho bem em cima aqui, como se tivesse um ponto baixo, como se fosse bem a alcinha do ponto alto aqui, ó, tá vendo? Aqui é um ponto alto normal e aqui é aquele ponto que eu puxei. Então, ele vai ter esse Vzinho bem como se fosse um ponto normal. Eu venho com a agulha, aí puxo uma laçada para fazer um baixíssimo, para unir aqui as carreiras. Então, unir com baixíssimo, aí eu faço uma correntinha, venho nesse mesmo buraquinho aqui, tá? Pegando as duas perninhas do ponto, puxo uma laçada para fazer um ponto baixo aqui. Daí, eu tô com um ponto baixo aqui. Então, eu venho só na primeira perninha desse ponto baixo, aqui, puxo uma laçada, estico e finalizo passando pelos dois. Assim que eu subir a carreira, tá? E aí, continuo trabalhando ponto sobre ponto em ponto alto, sem aumento nem diminuição, até a gente chegar na parte do calcanhar. Para mim, que é um pé 34, 35, eu fiz, vamos ver quantas carreiras aqui, da 14ª até a 30ª carreira. Então, fiz, vamos ver quanto é que dá isso. 15 carreiras, 16 carreiras, vamos ver. 16 carreiras aí de ponto alto até chegar nessa parte do calcanhar aqui. Dependendo, essa meia que eu acho que serviria até um 36, tá? Mas se teu pé for mais comprido, aí faz mais carreiras. Esse número de carreiras aqui não vai influenciar em nada quando a gente chegar na parte de fazer o calcanhar. Então, vocês fiquem bem à vontade para fazer quantas carreiras vocês precisarem para o pé de vocês. E aí, eu volto pra gente fazer o calcanhar juntos, que é a parte que é mais diferentezinha, assim, né, do resto. Porque, por enquanto, daí, só ponto alto, bem tranquilo, tá, pessoal? Então, vejo vocês daqui um pouco, quando eu for começar meu calcanhar. Terminei aqui a minha carreira de número 30 e agora a gente vai começar a parte do calcanhar. Então, eu vou cortar aqui porque eu vou trocar a cor, mas lembrando que quem não quiser também não precisa trocar a cor. E assim, gente, essa parte do calcanhar é pontos baixos que a gente vai trabalhar. E pro meu número de pontos, que é 42, eu vou trabalhar 27 pontos baixos. Para quem fez mais aumento, ficou com 48, pode trabalhar 30. E caso tu tenha feito mais aumentos, tenha ficado com 60 pontos aí, tu pode trabalhar com 36. O que é importante aqui na parte do calcanhar? É que a gente mantenha números múltiplos de 3, tá? Então, divisíveis por 3. Então, sempre algum número que seja divisível por 3. Então, eu vou botar aqui a minha linha nova, fazer uma correntinha, aí apertar aqui. E vou já fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto, ó. Então, venho aqui no mesmo buraquinho, um ponto baixo. Então, eu já tenho um aqui. E posso conduzir no meu fio também. 2. 3. 4. 26 e 27. Então, essa foi a minha carreira de número 31, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma correntinha, virar nosso trabalho e trabalhar no avesso agora. Então, vamos trabalhar aqui o calcanhar em carreiras de vai e vem. E aqui eu faço mais
27 pontos baixos, tá? E quando eu chegar no final, igual, eu vou fazer uma correntinha e vou virar. Desse jeito, trabalhando carreira de vai e vem, a gente vai trabalhar até a carreira de número 44. Pelo menos eu vou trabalhar até de número 44. Essa parte do calcanhar, ela tem que chegar até bem o finalzinho do calcanhar de vocês, tá? Vou deixar uma imagem para vocês verem de como é que ficou a minha para vocês se basearem. Mas, porque depois da segunda parte do calcanhar que a gente vai fazer, vai ser uma parte só para subir ali, tá? Então, não vai dar mais comprimento para meia. Então, vocês podem fazer mais carreiras se vocês precisarem, ou menos se vocês acharem que assim ficou muito comprido. Então, vocês adaptem conforme o tamanho de vocês. Lembrando, eu vou fazer até a carreira número 44. E vejo vocês quando eu chegar lá, tá bom? Terminei as carreiras da primeira parte do calcanhar, gente. Então, agora eu vou iniciar a carreira número 45, que é a segunda parte do calcanhar. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Agora a gente vai ter que cortar a nossa linha, tá? Vamos cortar, vamos puxar aqui. E vamos lembrar daquela divisão por 3. Então, aqui eu tô trabalhando com 27, eu vou deixar 9 pontos de uma lateral, 9 pontos no meio e 9 pontos na outra lateral. Se tu estiver trabalhando com 30, tu vai deixar 10, 10 e 10. Se estiver trabalhando com 36, 12, 12 e 12, tá? Aí, dependendo do tamanho que vocês fizeram no calcanhar. Então, eu vou vir aqui, vou contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e venho no 10º. E vai aqui que eu vou colocar a minha linha nova. Então, faço aqui, ó, uma correntinha e já faço o meu primeiro ponto baixo aqui. E posso também conduzindo o meu fio aqui por trás. Então, aqui eu vou fazer 9, tá? Já tenho um, então esse é o segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o que eu faço aqui no final? Aqui, nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que seria o 10º aqui, né? Um ponto baixíssimo. Aí, eu vou virar meu trabalho. Aqui, eu já conto mais uma carreira também. Então, foi a carreira 45, virei o trabalho, não vou fazer correntinha, não vou fazer nada, vou fazer um ponto baixo direto aqui, ó, no meu último ponto baixo. Então, esse baixíssimo que eu fiz na ponta, eu ignoro. Eu faço um ponto baixo em cima do meu último ponto baixo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e esse último ficou apertadinho aqui, é aquele primeiro que a gente tinha feito, mas tá aqui o nosso 9º ponto, não podemos esquecer ele. Então, ai, ai, ai. 9 com esse aqui. Fizemos os 9 pontos, no próximo eu faço um baixíssimo. E aí, conto mais uma carreira. Viro. E, de novo, vou ignorar esse baixíssimo e vou vir no primeiro ponto baixo aqui e faço 9 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último aqui, 9. E aí, adivinha o que a gente faz agora? Um baixíssimo no próximo ponto. Então, um baixíssimo. Mais uma carreira concluída. Vira o trabalho. Mesma coisa, gente. Claro que se vocês tiverem dividido 10, 10, 10, vocês vão fazer 10. Se for 12, vocês vão fazer 12. E assim por diante. Dependendo do número de pontos que vocês têm aí. Daí, virei.
faço os meus 9 pontos aqui. E lá no final da carreira, fazer a mesmíssima coisa que eu vinha fazendo. Ponto baixíssimo. Eu olho bem aqui para eu não pegar um ponto que já foi pego, né? É esse aqui, eu acho. É. Então, um baixíssimo, mesma coisa. Viro e volto tudo de novo. Então, eu vou fazer isso até eu unir toda a lateral, tá, gente? Até pegar todos os pontos que estão aqui nas laterais. No meu caso, eu vou terminar na carreira 62, mas se vocês fizeram um calcanhar maior, vocês vão levar mais carreiras para unir tudo. Mas o processo é esse, tá? É ir unindo todas as laterais, até que ele vai ficar assim, ó, com o calcanhar todo crochetado, quadradinho, assim. Eu vou terminar a minha aqui e assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês. Gente, virei aqui, ó, fazendo a minha última carreira do calcanhar. Então, aqui virei. Deixa eu ajeitar ele para vocês verem melhor. Vou voltar fazendo os 9 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui o último ponto para eu juntar com ponto baixíssimo. Tá com aquele fio solto ali, porque foi aqui que nós cortamos, né? Então, aqui completei 62 carreiras. E aí, gente, terminado o calcanhar, olha como é que ele fica, tá? Ele fica bem quadradinho, eu achei muito lindo esse calcanhar. Foi graças à Olga Poltava, da receita dela, que eu peguei o calcanhar, então eu achei maravilhoso, muito criativo da parte dela. 1 minuto para palmas! Uhul! Parabéns, Olga, por esse calcanhar maravilhoso. E lembrando que talvez você tenha tido que fazer mais carreiras, dependendo aí do número de pontos. A partir daqui, a gente vai subir para fazer a parte do tornozelo. Então, a gente vai fazer esta parte aqui. Aí, eu vou trocar de cor e vou, só por a título de informação, zerar as carreiras, tá? Vou começar a contar da 1 a partir de agora, porque senão ficam os números muito compridos, muito grandes, eu acho que dificulta mais do que ajuda. Então, eu vou zerar aqui minhas carreiras, colocar um fio novo. Então, aqui, ó, gente, ó, zerei, tá? Essa vai ser a primeira carreira aqui do nosso tornozelo. O que a gente tem que cuidar? Que a quantidade de pontos que a gente vai botar agora vai depender também da quantidade de carreiras que vocês fizeram aqui e também da quantidade de pontos que tinha aqui no calcanhar. Então, vou fazendo e vou explicando pra vocês. Oxi, o que houve? Quer colo, filha? Pera aí, eu vou ter que pausar aqui que ela quer subir no colo, vem? Então tá, então vamos botar aqui a linha nova. Vou apertar aqui, tá? Então aqui no calcanhar a gente tem 9 pontos, né? O que eu vou vir aqui? Botei minha linha, já vou fazer uma corrente. Vou entrar aqui no primeiro ponto do calcanhar, fazer um ponto baixo e fazer aquele esqueminha. Pego uma alcinha do ponto baixo, puxo uma laçada e depois fecho tudo junto. E esse conta como meu primeiro ponto alto aqui. Esses fios aqui, eu vou amarrar eles e vou deixar para arrematar depois, tá, gente? Esses 2 fios aqui. Então, aqui eu tinha 9 pontos. Vou contar para ficar bem certinho. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Aqui, na lateral, gente, eu fiz 14 carreiras, tá? Então, a gente tem que ter 14 pontos aqui na lateral. Porque a gente vai botar um ponto por carreira. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 13 e, ó, 14. Deu bem certinho, tá? Aí, dependendo de quantas carreiras vocês fizeram, vai precisar de mais pontos, tá? E aí tem esse ponto aqui que tá unindo com a parte cinza. Eu vou fazer mais um ponto extra aqui, tá? Só para não ficar nenhum buraco nessa parte. Então, eu fiz mais um. Então, gente, lembra que aqui eu tinha 42 pontos nessa parte, essa circunferência? Aí, eu fiz 27 pro calcanhar, né? Então, ó, só pra gente ver aqui, ó. 42 menos 27 igual a 15. Então, isso quer dizer que eu tenho 15 pontos aqui na frente, tá? Só pra gente se guiar. Talvez vocês tenham mais pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 14 e 15. Então, deu bem certo aqui a parte da frente, os 15 pontos. E a gente chegou na outra lateral. Então, vou fazer aquele ponto extra para não ficar buraco, que é aqui, nessa união do lilás com o cinza. Então, 1, né? E agora chegamos aqui nas carreiras de ponto baixo, que a gente tem 14. Então, a gente tem que botar 14 pontos altos aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 13 e 14. 14. Aqui ficou um buraco porque eu ainda tenho que arrematar essas sobrinhas de fio aqui, tá? E agora fechamos a nossa primeira carreira aqui do tornozelo. Então, eu junto, do mesmo jeito que eu tava fazendo, tá? Ali no comprimento do pé. Então, eu venho, faço um ponto baixíssimo aqui. Ficou apertado. Ponto baixíssimo. E aí, já subo para fazer meu primeiro ponto alto aqui. Opa! Então, gente, aqui nessa segunda carreira, tá? Eu fiquei agora com 54 pontos. Vou fazer umas diminuições, porque essa parte aqui, com essa quantidade de pontos, tá muito larga. Então, eu calculei aqui pro tamanho do meu tornozelo. Nessa segunda carreira, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E vou terminar com 48 pontos. Na terceira carreira, eu também vou fazer diminuições. Vocês têm que, nessa parte, ir medindo aí para ver se vocês vão conseguir calçar a meia. Porque se vocês diminuírem demais, fica muito apertado na hora de calçar. Para quem aí tá trabalhando com mais pontos, pode ir fazendo diminuições de 6 em 6 ou até 8 em 8, tá? Não importa muito com quantos pontos vocês vão terminar lá na hora da gente fazer o ponto barra, mas tem que ser um número par. É a única exigência, assim, da receita, tá? Porque pro ponto barra dar bem certinho tem que ser um número par. E essa parte aqui, que nem eu disse, depois eu vou arrematar bem esses fios e ela vai fechar melhor. Então, aqui eu vou fazer, ó, 7 pontos baixos, altos, desculpa, então já tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. E como é que eu vou diminuir aqui? Aqui eu faço um ponto baixo no acabado, ó, aqui na diminuição. Então, eu venho, puxo a laçada, passo por 2 e não termino o ponto alto. Aí eu laço, vou no próximo, puxo a laçada, passo por 2 e não termino. Aí agora eu pego uma laçada e vou tirar essas 3 alcinhas juntas. Daí eu fiz a minha primeira diminuição. Então, agora mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, de novo, uma diminuição. Então, venho, faço um ponto alto pela metade, venho no próximo, outro ponto alto pela metade, e agora com uma laçada tiro os 3 juntos. E vou fazer assim até o final da carreira. Essa carreira eu vou ter 6 diminuições, então eu vou terminar com 48 pontos. E aí eu volto pra gente fazer a carreira de número 3, tá? Terminei a carreira número 2. Na carreira número 3, eu vou fazer mais uma carreira de diminuições. Agora eu vou fazer 6 pontos altos e uma diminuição por toda a carreira. Vai dar mais 6 diminuições, tá? Então, menos 6 pontos aí. E vou terminar com 42, que era a mesma quantidade que eu tinha aqui no corpo dela. Mas o que eu sugiro para vocês? Vão fazendo e vão experimentando a meia. Porque é muito fácil, o problema de diminuir demais aqui é que vocês não vão conseguir calçar ela depois. Então, vai calçando, tá? Porque pode ser aí que o teu tornozelo seja um pouquinho maior que o meu, com um diâmetro maior, e aí vocês talvez não precisam fazer mais uma carreira de diminuição, tá? Essa parte aqui realmente eu acho que é a mais pessoal, assim, de pé para pé. Então, vou fazer aqui a minha terceira carreira, que também vai ser de diminuição. Então, aqui, na minha terceira carreira, terminei. Vou unir com o primeiro ponto, tá? E a partir de agora, gente, eu vou fazer só carreiras sem aumento nem diminuição nenhuma, carreira reta, de ponto alto. Aqui vocês podem fazer da altura com o comprimento que vocês quiserem, tá? É questão de gosto. Se você gosta de um cano mais curto, pode fazer mais curtinha. Se gosta de um cano mais alto, pode fazer mais alto. Essa daqui, vou fazer igual a essa, né? Eu fiz agora, a partir da terceira, eu fiz a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então, 6 carreiras aí. De comprimento, tá? De ponto alto sobre ponto alto, sem aumento nem diminuição. Então, aí, da quarta à nona carreira, para dar o comprimento do meu cano. Mas vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer mais ou menos. E assim que eu terminar, eu volto pra gente fazer a parte da barrinha juntos. Terminei minhas carreiras do cano, gente, e vamos começar agora as carreiras da barra. Então, vou trocar a cor de novo, lembrando que quem não quer não precisa, pode fazer tudo uma cor só que vai ficar lindo igual. Daí, assim, ó, pessoal, fiz alguns testes com essa barra aqui e eu tentei, num dos testes que eu fiz, diminuir o tamanho da agulha para ficar mais apertadinho. Só que, diminuindo o tamanho da agulha, a meia já não entrava no meu pé. Tá? Então, vocês cuidem aí, se vocês tiverem essa mesma ideia que eu tive, que pode ser que não entre. Então, vão fazendo e vão experimentando no pé, tá? Então, eu vou manter agora o mesmo número de agulha e vamos manter o mesmo número de pontos. A gente só vai mudar realmente o ponto. Então, eu vou vir aqui, pessoal, e eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Então, aqui, para o ponto de barra, eu não vou mais fazer aquele ponto diferente lá que eu tava fazendo para subir. Eu vou só fazer as 3 correntinhas tradicionais aqui para ser o meu primeiro ponto. E essa primeira carreira do ponto de barra, eu vou trabalhar só ponto alto, normalmente, tá? Só que com a cor nova. Então, a gente vai ficar aqui com 42 pontos altos.
essas 3 correntinhas, elas já contam como se fosse um ponto alto. Então, esse aqui já é o nosso primeiro, ficou feio ali meu segundo, mas ponto alto normal. Então, aqui 2. E vão contando para não dar erro, tá? Lembrando que dependendo se vocês fizeram mais diminuição ali no cano ou deixaram um pouco maior, não tem importância. A única coisa, o único requisito para essa parte aqui é que tenha um número par para o ponto de barra fechar bem certinho no final. Então, tendo um número par, vai dar tudo certo. Vou fazer minha carreira aqui e depois eu volto para a gente subir e continuar juntos, tá? Terminei minha carreira de número 10, que é a primeira carreira de barra, né? Então, agora, como é que a gente vai fazer? Não sei se você já conhece ponto barra, mas aqui, nesse primeiro ponto que tem as 3 correntinhas, a gente vai vir na terceira correntinha, vai fazer um ponto baixíssimo, aí a gente faz aqui, ó, uma correntinha, tá? Vem por trás, tô com a correntinha aqui na agulha, ó. Tô com essa correntinha aqui, aí segurando ela ali na agulha, eu venho por trás dessas 3 correntinhas, ó, puxo aqui e vou puxar uma laçada, subo pra cima. Daqui eu faço um ponto, tá? Um ponto baixo. E agora faço mais 2 correntinhas para dar altura, e esse foi meu primeiro ponto aqui dessa carreira. Aí agora eu laço e vou fazer um ponto pegando, ó, aqui pela frente. Eu achava muito confuso quando eu aprendi, as pessoas falavam pra frente e pra trás, porque eu acho que é muito do ponto de vista. Não sei se isso aqui é pra frente e pra trás, mas assim, agora o ponto, pelo menos, vai ficar aqui na frente da agulha. Daí eu venho, laço, trago aqui, faço aqui o ponto alto, né, passando por 2, mais uma laçada e passo por 2 para finalizar o ponto alto. Agora eu faço um ponto alto e o meu ponto, ó, pego o ponto de baixo, né, o ponto alto de baixo, ele vai ficar atrás da minha agulha. Daí venho, puxo uma laçada, aí mais uma laçada, passo por 2, mais uma laçada, passo por 2 e finalizo o ponto alto. Então, sempre intercalado assim. Aí faço a laçada. Agora, o meu ponto vai ficar na frente da agulha. Faço a laçada, puxo aqui, ó, passa por 2 e passa por 2 e finalizo o ponto alto. Mesma coisa, agora esse ponto próximo fica por trás da minha agulha, e aí eu puxo a laçada e faço meu ponto alto normalmente. Então, sempre um aqui, ó, na frente da agulha e o outro por trás da agulha. Tá? Vamos fazer assim, intercalado até o final da carreira. Aí vocês vão ver que o último ponto, quando chegar neste ponto aqui, ele vai ser um desses que fica pra frente, tá? E aí vai fechar bem certinho. Vai ficar um e um, um e um, um e um. E aí eu venho mostrar pra vocês como é que a gente faz a união. Então, terminei aqui. Ó, o último ponto foi pela frente, né, da agulha, que nem tinha mostrado pra vocês. E agora a gente chegou já no final da carreira. Então, nós vamos pra 12ª carreira. Aí, de novo, eu vou procurar a terceira correntinha aqui, né? Na verdade, segunda correntinha, porque aqui a gente fez um ponto baixo das correntinhas. Venho nela, faço um ponto baixíssimo. E vou fazer a mesma coisa que antes, ó. Faço uma correntinha, venho por trás, o ponto por trás da agulha, né? Ó, busco lá um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, agora, nessa carreira, a gente continua. O ponto que ficava na frente da agulha, continua ficando na frente da agulha. Aí, laço o que tava por trás, continuo pegando, ó, por trás da agulha. Então, eu mantenho, tá, a ordem dos pontos. Esse aqui na frente, o próximo por trás, pela frente e o outro por trás. Então, assim, ó, aqui no meu projeto eu fiz 7 carreiras de barra. Então, eu fiz da 10ª à 16ª.
deixa eu ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 carreiras. Aí vocês vejam, tá? Se quiserem fazer mais, se quiserem fazer menos, é questão de gosto. Vocês podem aí deixar do tamanho que vocês acharem melhor. Mas como eu disse, sempre vai dando uma provadinha na meia pra não ter problema, pra ver se vai passar pelo pé de vocês, tá bom? Então vou aqui terminar minhas carreiras e eu já volto. Então terminei aqui minha última carreira de barra. Vou cortar minha linha e vamos fazer o acabamento aqui. Eu puxo, pego agora uma agulha de tapeçaria, tapeçaria, eu nunca sei como é que fala. Opa! Para fazer o acabamento. Então, daqui tá saindo o meu ponto, aqui eu tenho outro ponto que eu vou pular. Então, ó, esse aqui é da onde tá saindo o meu fio, desculpa, gente, falei errado. De onde tá saindo meu fio. Aí tem o próximo ponto que eu pulo e vou nesse aqui, então. Daí eu venho assim, da frente pra trás, puxo, e agora com essa linha aqui, eu volto da onde tá saindo a minha linha, deste ponto aqui, mas eu pego só por dentro aqui, pegando só a alcinha de trás, ó. Só essa alcinha de trás. E agora eu puxo e ele vira tipo um ponto falso, ó. Aí disfarça aqui. E eu posso agora esconder essa linha por aqui e depois cortar ela. Agora eu corto aqui e tá finalizado. Se sobrou mais alguma pontinha de fio para arrematar, vocês podem virar do avesso e terminar. Então, vou virar a câmera para conversar com vocês. Voltei, gente! E aí, gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham achado fácil. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários para mim, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se vocês forem fazer a meia e postar lá no Instagram, então vocês me marquem que eu vou adorar ver o trabalho de vocês, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e tchau!